Olá, eu sou Magna e estou aqui para trazer uma palavra de vida para o seu coração. Nós sabemos que os dias são maus, os problemas são muitos e muitas das vezes nós nos sentimos tão pequenininho, nós nos sentimos como uma formiguinha diante dos problemas, não é verdade? Mas eu quero deixar para você uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé e de coragem, para que você venha saber e venha entender que você é forte, para que você venha saber que diante do problema, Deus ele te fez forte. E eu gostaria de deixar essa palavra, baseada no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos 7, 8 e 9, que diz assim: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha que palavra linda, que palavra maravilhosa. Por quê? Porque nós, somos seres humanos, fraco, frágil, e muitas das vezes nos sentimos uma formiguinha tão pequena, tão frágil, que chegamos a achar que aquele problema ele vai nos esmagar, que aquele problema ele vai nos destruir. Mas aí nós vemos um homem na Bíblia, por nome de Paulo, que esse homem, todos admiram quando vê a sua história, quando ouve a sua história, tudo que ele fez, a sua coragem, não é verdade? E aí nós vemos que Paulo, um homem que Deus usava ele tremendamente, um homem que pregava o evangelho com uma ousadia absurda e que vida se convertia aos pés de Cristo. Esse mesmo homem cheio do poder, cheio da unção, cheio da graça de Deus, ele tinha um espinho na carne. E esse espinho, ele afligia o apóstolo Paulo. Esse espinho machucava o apóstolo Paulo, fazia com que ele sofresse. Só que o apóstolo Paulo, o que ele fez? Ele foi orar a Deus. E em sua oração, o apóstolo Paulo ele pediu para que Deus viesse desviar dele aquele espinho, para que Deus viesse tirar dele aquele espinho, tirar da sua carne, tirar da sua vida. Porém, a resposta de Deus para Paulo foi: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E ali, o Senhor ele revela para o apóstolo Paulo que: Paulo, a minha graça, ela te basta. O meu poder te revela na tua fraqueza, vai se revelar na tua fraqueza. Ou seja, este problema, esse espinho na carne, isso que está te afligindo, é apenas algo que vai fazer com que eu te encha cada vez mais da minha graça. Ou seja, enquanto você está se sentindo fraco, frágil, eu estou derramando da minha graça sobre a tua vida. Ou seja, eu quero continuar revelando a minha graça. Eu quero continuar derramando da minha graça sobre a tua vida. Pois a Bíblia diz que esse espinho na carne de Paulo foi colocado nele, por um mensageiro de Satanás, a fim de o esbofetear, para que ele não viesse se exaltar pela excelência das revelações que o Senhor dava para ele. Ou seja, Deus revelava coisas tão tremendas para o apóstolo Paulo, que esse espinho que estava na carne de Paulo o impedia dele se achar, se orgulhar, achar que era ele que era o bonzão, que as coisas aconteciam na vida dele porque ele era um grande homem.
Não, esse espinho que o machucava também tinha o objetivo de fazer com que Paulo estivesse sempre se humilhando aos pés do Senhor e reconhecendo que tudo quanto ele tinha, tudo quanto acontecia na vida de Paulo, de bom, de grandioso, era porque a graça do Senhor estava sendo derramado sobre a vida dele. E eu quero dizer para você que Deus, muitas das vezes, ele age na minha e na sua vida da mesma forma que ele agiu na vida de Paulo. Muitas das vezes o Senhor, ele permite vir problemas, vir as adversidades contra as nossas vidas, mas o propósito de Deus não é te ver morrer. O propósito de Deus não é ver você cair. O propósito de Deus é te encher da graça dele, é te trazer cada vez mais para perto dele, porque o Senhor Deus, ele nos ama assim como um pai ama o filho. E nenhum pai quer ver o seu filho sofrendo, nenhum pai quer ver o seu filho ser destruído. Mas há momento em nossas vidas que nós precisamos sentir algumas dores para poder desfrutar de coisas maravilhosas, de coisas que vai nos trazer algo soberano, algo tremendo sobre as nossas vidas. E eu quero dizer para você, eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Mas eu quero que você saiba que Deus, ele não te leva para o deserto para morrer. O Senhor, ele te leva, ele nos leva para o deserto para crescer, para que nós venhamos a aprender, aleluia, nos tornar pessoas fortes, para que nós venhamos a aprender, a entender que em todo tempo, não importa o lugar, não importa onde quer que nós estejamos, o nosso Pai, ele cuida de nós. O nosso Pai, ele está conosco, ele não nos desampara. E nós vemos que o Senhor, ele disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Paulo, você não vai morrer. Paulo, a minha graça te basta, confia apenas, acredita em mim. Tá te machucando esse espinho, mas apenas confia em mim, mas apenas acredita em mim, mas apenas se anima e confia em mim, porque a minha graça ela é o suficiente para fazer você permanecer de pé e impedir que esse problema te mate, impedir que esse teu problema, que esse problema te destrua. Use a tua fé, use a sua confiança, use a sua esperança e creia que o melhor de Deus está por vir sobre a tua vida e creia que Deus ele tem coisas maravilhosas para a tua vida. Não desanime o teu coração, apenas tenha fé, apenas creia, confia e em todo o tempo nunca se esqueça que este processo, esse problema, essa dor, isso que você está passando, isso vai passar e o tempo de você se alegrar vai chegar. Mas enquanto não chega, confie no Senhor e saiba que isso não é sinal de que Deus te abandonou, nem que Ele te deixou só. É sinal de que Deus, Ele está querendo se revelar cada vez mais e mais contigo. Deus, Ele está querendo te encher do seu poder. Deus está querendo te encher da sua graça. Amém? Muito obrigada. E se você gostou, Deus, deixa o seu like aí para que eu saiba que você gostou. Tá bom? Obrigada.